Fala Tricolada, tranquilo? Sou Alexandre Antônio, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Tá tendo uma conversa, um bate-papo e discussões por parte da torcida do Fluminense sobre desgaste de alguns jogadores da equipe principal e que não há reserva para esses jogadores. E é perceptível o desgaste físico, por exemplo, do Cano, do Ganso e do John Arias. E vocês vão concordar comigo de que o Germancano, o Arias e o Ganso, se saírem da equipe titular por algum problema físico ou cansaço, a equipe vai sentir muito. E a gente tem percebido também no segundo tempo, quando esses jogadores são tirados de campo, principalmente o Ganso e o Arias, o nível técnico cai muito, principalmente do meio de campo do Fluminense. O Fluminense para de criar jogadas ofensivas. Essa é uma preocupação não só minha, mas de todos os tricolores, porque começam a enxergar e a observar no elenco uma limitação no banco de reserva e na utilização desses jogadores nas substituições feitas pelo Fernando Diniz, que tem feito um bom trabalho. O time tem jogado bonito, não jogou tão bonito assim no último jogo, mas um time que está conseguindo resultados, que é a melhor forma de se expressar aqui, né? 13 jogos sem saber que é ser derrotado, então não tem questionamento para isso. Mas partindo por uma semifinal de Copa do Brasil, se Deus quiser, terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Mas preocupa o desgaste desses principais jogadores e preocupa mais ainda você olhar para o banco de reservas e não encontrar um jogador à altura para que possa substituir o Arias. Qual é o jogador que está no banco de reservas que é do nível do Arias? Qual é o jogador no banco de reservas que faça a função do Ganso? Não tem. Eu acho que não tem nem no futebol brasileiro. O que o Ganso joga, a forma que ele joga, não tem nem no futebol brasileiro. Não tem nenhum clube do futebol brasileiro. Você pode encontrar um jogador que se assemelhe. E no Fluminense você pode encontrar um jogador que possa fazer essa função, mas não com a desenvoltura, não com a qualidade, melhor dizendo, com a qualidade que o Ganso traz. De um passe de letra, de uma enfiada de bola. Tu vai encontrar um outro meia de arranque, de velocidade, um meia atacante que chegue dentro da área, mas um Ganso você não vai encontrar no elenco do Fluminense. E centroavante, a gente contratou um que veio para ser reserva imediato do Cano, pensando em 2009, naquele centroavante de 2009, que é o Alan, e o camarada não consegue jogar por problemas físicos, problemas contratuais que já não são mais problemas, mas a parte física está pesando. E o pior, que a garotada que poderia dar um respiro para esses jogadores não está sendo utilizada. E os jogadores do banco de reservas quebram o ritmo da equipe titular. A equipe titular joga de um jeito, quando começa a fazer as mexidas, entra um e entra o outro, o nível começa a cair, o time passa a tomar sufoco. É aí que está o problema. Isso que dificulta a gente brigar com o Palmeiras, com o Flamengo que está atrás da gente, com outros clubes que estão na briga pelo título, é essa falta de um jogador que possa fazer uma sombra ou competir com o jogador que é o titular da equipe. Por exemplo, o Arias. O Arias, na posição dele, que é aberto pelos lados do campo, tanto pela esquerda como pela direita, e o Arias é um jogador que se dedica, que se movimenta, e isso cria um desgaste muito grande para o próprio jogador, tanto que no segundo tempo, nos últimos jogos, está sendo recorrente o Arias ser substituído, e nesse último jogo ele saiu estafado, caindo pelas tabelas já e teve que substituir, mesmo tardiamente, mas ele estava muito cansado, e o rendimento do Arias, você tem reparado que no segundo tempo tem caído, isso é preocupante. E as opções que a gente tem é um JK, que poderia muito bem ser utilizado pelos lados do campo, e não é, está sentado no banco de reservas, e o jogador que está sendo utilizado para fazer a função do Arias pelos lados do campo é o Marrone. E quando o Marrone não entra na função do Matheus Martins. Então esse reserva imediato, que é o Marrone ou o William Bigode, está mas muito abaixo do nível técnico, do poder ofensivo, da agressividade, da qualidade técnica que o Arias traz para o time titular. Então tá nítido que se o Arias sair, entra Marrone e entra o William Bigode. Marrone e o William Bigode não estão no nível do John Arias. Sacou? É por isso os jogadores estão sendo levados ao seu extremo. Todo jogo tem que jogar, não tem como poupar. Daí quando o Fernandinho vai mudar o time lá para os 30 minutos do segundo tempo.
No momento, essa mudança vai ser muito tardia, não vai dar tempo de virar um placar. Graças a Deus, o Fluminense tem aberto o placar antes do adversário. É o adversário que tem que correr atrás do prejuízo. E é isso, mas tem outros garotos da base que poderiam muito bem fazer essa função de lado de campo que o Arias faz e que poderia acrescentar muito para a equipe. Por exemplo, o Gabriel Martins. Por que o Gabriel Martins não está sendo utilizado? E já teve notícias, informações, furos aí, dizendo que o Gabriel Martins tem encantado o Fernando Diniz nos treinamentos lá no Sub-23 e que ele tem interesse de trazer esse jogador para a equipe principal. Mas cadê? Ninguém viu, não é utilizado, nem no banco de reservas aparece, nem no Sub-23, às vezes o Gabriel Martins não tem comparecido. Aí eu não entendo, mas a gente Fluminense precisa. Já que não tem no banco de reserva, já que não tem essas opções para entrar no segundo tempo, vai lá no Sub-20, vai lá no Sub-23, pega os garotos, é a hora de lançar eles, para dar esse refrigério para o time titular que não está aguentando mais. Outro jogador que me preocupa muito é o Ganso, que eu já falei aqui, e já aconteceu já umas 2 vezes, de você tirar o Ganso, cansado, o nível técnico caindo dentro de campo, e você tem que colocar o Natan. E o Natan é um jogador completamente diferente, com características completamente diferentes da do Ganso. O Natan é um jogador que conduz mais a bola, não tem a categoria que o Ganso tem. E, pô, dá uma quebrada enorme no meio de campo do Fluminense. O Natan foi contratado justamente para ser uma reserva, uma opção ao Ganso quando o Ganso estiver cansado. E não está sendo em momento nenhum. Já estamos indo aí para o mês de setembro, agosto, setembro, e o Natan não mostrou ainda a que veio para a equipe do Fluminense. Temos o Michel Araújo, que pode fazer tanto a função do Arias, aberto pelo lado de campo, como também fazer a função do Ganso ali. Ah, mas o Michel Araújo tem umas características completamente diferentes do Ganso. Não é um jogador que pensa o meio de campo, que toca, que lança, que deixa o adversário na cara do gol. Não, o Michel Araújo é longe disso. É um jogador que pode jogar ali como meio atacante no meio de campo do Fluminense, transformando esse meio de campo até mais agressivo do que jogando com o Ganso, porque o Michel Araújo é um jogador que se aproxima da grande área. Um jogador que entra na meia-lua, entra na grande área, tem um bom chute de fora da área. Mas cadê o Michel Araújo? Michel Araújo não é testado aberto pelo lado do campo e não é muito menos utilizado no meio de campo, função que ele já exerceu algumas vezes com a camisa do Fluminense antes de ser emprestado lá para a Arábia. Uns falam que ele está mal fisicamente, mas está sendo relacionado. No último jogo ele só não ficou no banco de reserva porque estava gripado. Vai precisar, cara. Foi por isso que o Michel Araújo voltou. O clube árabe não quis comprar, ele voltou para o Fluminense e ele precisa ser utilizado. Porque a equipe titular precisa de bons jogadores de nível técnico bom para serem utilizados no segundo tempo como opção de banco de reservas. E quem caminha para essa situação também, que é até mais preocupante, é o Germancano. O Germancano tem as opções do Alan, que está machucado, que veio para ser o reserva dele, mas está saindo de uma contusão no momento, já está fazendo uma transição. Em breve, possivelmente, brevemente vai ser uma opção de banco de reservas. A gente precisa muito do Alan para dar um descanso também para o Germancano. A gente tem o JK, que faz a função muito bem de centroavante, mas que também não é utilizado. Aí temos os garotos da base, que é o Luan Brito. Temos mais quem? O Granada, Samuel Granada, que faz a função de centroavante também. Mas Samuel Granada e Luan Brito, amigo, nem no banco de reservas aparece. Quem está ali no banco de reservas muitas das vezes é o Alexandre de Jesus, que na minha opinião está um nível muito abaixo de Luan Brito e de Samuel Granada, e de Joe Kennedy nem se fala. Só mesmo a força de um empresário pode fazer com que o Alexandre de Jesus passe à frente desses garotos todos. Então, no banco de reservas, caso caso o Cano se canse ou precise sair de uma partida, ou se Deus me livre guarde, se machucar, a opção é o que aconteceu no último jogo do Fluminense, em que o William Bigode fez a função de centroavante. O William Bigode improvisado de falso 9 e o JK permanecendo no banco de reservas. E não é o ideal, na minha opinião. O William Bigode sendo reserva imediato, improvisado na função do Germancano. Tá vendo como o nível cai? O Arias sai no segundo tempo, o Ganso sai no segundo tempo, o Cano também sai, e os jogadores que estão sendo utilizados na equipe, pinçados do banco de reservas para entrar no segundo tempo, fazem o nível técnico da equipe cair.
E a gente tem outras opções mais interessantes e ainda não estão sendo utilizadas. E todas essas opções interessantes giram ali pelo sub-23, pelo sub-20 com a garotada. A gente vai precisar rodar. Mas o Fluminense teve 2 semanas de descanso e mesmo assim, esses jogadores, Arias, Ganso e Cano, têm mostrado desgaste físico, cansaço, sendo necessário substituí-los no segundo tempo. E isso é preocupante, a parte física do Fluminense. O elenco é curto? O elenco não é isso tudo? Pode ser. Mas, olha, rapaziada, tem como ter opções melhores no banco de reserva. E essas opções melhores passam pelas categorias de base. Eu acho que o Fluminense tem que dar uma olhada, o Fernando Diniz tem que dar uma olhada com maior carinho, deixar esse negócio de controlar vestiário, ter que colocar o William Bigode para jogar, ter que colocar o Felipe Melo para jogar, para agradar esses jogadores mais veteranos e dar espaço para a garotada, porque essa garotada que vai dar a correria, vai fazer o time correr no segundo tempo, é essa garotada que vai botar o fervo ali em cima do adversário, no momento que o adversário está mais cansado. Entra um Gabriel Martins, entra um John Kennedy, entra um Michel Araújo, que também é jovem jogador, está na casa dos 20 anos, vai fazer esse Fluminense ganhar mais pulmão, mais velocidade no segundo tempo, e não essas opções que estão sendo utilizadas. O caminho é difícil, os resultados estão acontecendo, mas tem como o Fluminense jogar um pouquinho melhor do que vem jogado nessas últimas partidas. Isso passa muito pela galera do banco de reservas e do elenco, utilizando as categorias de base. Rapaziada, vamos continuar torcendo para o nosso Fluminense, vai dar tudo certo no final das contas, e eu peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Tô indo nessa. Fui!